o vencedor. Eu confessarei, aquele que não se envergonhou de proclamar o nome. É por isso que nós não nos envergonhamos. Mas Jesus foi aquele que desceu, Jesus foi aquele que veio a esta terra, e nós celebramos. Sabe por quê? Nós celebramos, sabe por que a igreja celebra? Sabe por que a Reviver em Cristo é barulhenta, é pentecostal? Porque o sacrifício dele não foi em vão. Ele se humilhou até a morte de cruz, para esse povo aqui agora adorar a ele. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Eu vou confessar daquele que não se envergonha. Adore, adore. Eu não tenho vergonha de dar glória, eu não tenho vergonha de dar aleluia, eu não tenho vergonha de professar minha fé, eu não tenho vergonha de dizer que sou crente, eu não tenho vergonha de dizer que sou de Deus. Eu não tenho vergonha, porque Ele me confessará diante do Pai que está lá em cima na eternidade. Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, mas você tem nome de que está vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarda-o, arrependa-se. Se não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá a hora que virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Ao vencedor será vestido de um vestido branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai que está nos céus e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tome seu assento. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe falar algo. Eu não quero me estender, eu quero ser. Entendo que há uma ação real do Espírito Santo em nosso meio, mas nós estamos limitados ao tempo. A igreja de Sardes ficava na cidade de Sardes, uma cidade da Ásia Menor. Por muitos e muitos anos, essa cidade foi considerada como cidade impenetrável. Foi considerada como uma das maiores fortificações da Ásia, tanto maior quanto menor. Uma das coisas que essa cidade ficava na rota comercial, ficava em uma importante rota comercial, próximo ao rio do Ermo, ou no vale do Ermo, na parte superior da cidade, quase 500 metros acima da planície, nos rochedos íngremes do vale. Era uma cidade muito próspera, devido ao ouro encontrado naquele lugar. Um ribeiro que passava pela cidade produzia esse ouro, e a cidade começou na produção de ouro, pratas e pedras preciosas, lã, tecido. Com isso se tornou uma cidade muito rica, tornou-se uma cidade muito abastada.
O rei Lídio, que era rei naquele tempo, foi pego de surpresa por um exército que estava observando o exército do império dos persas, sobre Ciro o Grande. Esse exército observava a cidade, e enquanto o exército observava, a história conta que eles observavam qual era a oportunidade ou a ocasião. E tem um ditado no mundo que diz que a ocasião faz o ladrão, que eles entrariam nessa cidade impenetrável. Eles observaram então que não havia nada que pudesse fazer com que eles pudessem entrar pelas portas, muito menos pelas muralhas, muito menos pelo caminho convencional. Então eles tinham que identificar as brechas abertas para que eles pudessem entrar. E foi assim, num turno de troca de guardas, onde o guarda que assume, em vez de subir direto para o turno, ele desce. E na hora que ele vai descer, um soldado do Império Persa consegue entrar, pois encontra uma brecha. Ele entra, faz com que o exército persa tenha acesso, e a cidade começa a ser atacada. E aquela cidade que aproximadamente 50 anos antes de Cristo foi o primeiro ataque que teve, 50 anos antes de Cristo, ela tem o seu ataque onde marca aquela cidade, pois era uma cidade impenetrável. Por isso, naquele lugar também existia uma cultura onde pessoas não buscavam a Deus. Naquele lugar existiam pessoas autoconfiantes. E é um problema quando nós confiamos somente naquilo que fazemos. É por isso que existem alguns lugares do mundo que não se acredita ouvir nem falar no nome de Deus, porque eles se acham tão fortificados, eles são tão independentes financeiramente, que eles dizem que não precisa de Deus. Esses dias alguém abriu a boca e disse que tem uma cidade no mundo que é uma cidade sem Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Gálatas capítulo 6 que de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, ele também vai colher. O resultado é que aconteceu uma destruição naquela cidade, porque na verdade nós não fomos criados para viver longe de Deus. Nós não fomos criados para viver longe da presença de Deus. Quando Deus nos criou, quando Deus nos constituiu, foi para que nós tivéssemos relacionamento com Ele. E essa cidade estava se tornando uma cidade alvo de autoconfiança. E com isso vem a arrogância, com isso vem o orgulho, com isso vem a prepotência. Por quê? Por que buscar a Deus se tudo que eu tenho está nas minhas mãos? Por que buscar a Deus se tudo que eu preciso está ao meu alcance? Eu não preciso orar para comprar nada, eu compro o que eu quiser. Eu não preciso orar para viajar, eu viajo a hora que eu quiser. Então aquilo ali foi tomando conta, aquela autossuficiência foi tomando conta da vida daquelas pessoas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se depender de mim, eu tenho consciência que sem Deus não dá. Porque eu tenho consciência que preciso viver na total dependência de Deus sobre a minha vida. Foi aí que o inimigo se apresentou. E detalhe, eles nem buscaram a Deus quando a cidade estava fortificada, e quando a cidade foi atingida, permaneceram no seu estado de falta de busca a Deus, de falta de oração. Porque tem gente que está no maior do monte, e ele diz, eu não preciso buscar. Mas de repente ele começa a ser provado, e ele sai daquela posição do monte, vai para o vale, e nem no vale ele consegue buscar, nem no vale ele consegue orar, nem no vale ele consegue pedir ajuda a Deus. Que é isso, pastor? Soberba. E a Bíblia diz que o que precede a ruína de um homem é a soberba, de achar que dá conta de resolver sozinho, de achar que consegue fazer as coisas só. Mas na verdade nós precisamos do Senhor, nós somos dependentes de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que o tempo chega onde a igreja do Senhor se estabelece neste lugar difícil, espiritualmente falando. E ao anjo da igreja, existe uma mensagem de Deus para o anjo da igreja. E para aquela igreja que está vivendo naquela cidade,
de pessoas independentes, de pessoas que não estão buscando a Deus. A mensagem de Deus é: eu conheço as tuas obras, e você só tem nome que está vivo, mas na verdade você está morto. Jesus estava falando para uma igreja que na sua reputação tinha vida, mas através do diagnóstico de Jesus, o caráter era de morte. Porque existe uma diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que transmitimos para as pessoas. Caráter é aquilo que nós somos independente delas. Então, eles estavam vivendo, estavam cantando, estavam cultuando. A Bíblia não diz, o anjo da igreja não diz: está faltando culto na igreja de vocês. O anjo da igreja não diz: está faltando louvores na igreja de vocês. Ele diz que está faltando vida. Porque o que está sendo feito sem vida. E o diagnóstico daquela igreja é: igreja morta. Na verdade, eles estavam morrendo. Jesus mandou que a gente morresse, mas morresse pelo evangelho. E eles estavam morrendo pela frieza. Eles estavam morrendo pela falta de estar com Deus. E sabe o que é que me chama a atenção? É que ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que, irmãos? Me ajude. Eu conheço o que, irmãos? Ele não diz: eu conheço a tua fala. Ele não diz: eu conheço a tua mão levantada. Ele não diz: eu conheço os teus louvores. Ele não diz: eu conheço o glória a Deus que você dá na igreja. Ele não diz: eu conheço a tua língua estranha. Ele não diz: eu conheço a tua eloquência. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Como é importante estarmos num ambiente como esse e nos envolvermos da adoração. Mas não é isso que garante a nossa vida com Deus. Isso aqui na verdade faz parte de um compromisso com Deus, faz parte de um envolvimento com Deus. Mas não é a música, não é o louvor, não, é a vida. Jesus não disse para aquela igreja: eu conheço que vocês cantam em vozes, dividem em vozes. Eu conheço que vocês se esforçam para fazer algumas... Não, o que Jesus está falando é: o que é conhecido diante de mim é aquilo que você faz. São as suas obras. E preste atenção, por favor, no que eu vou lhe dizer agora. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, eu não posso deixar de falar. Quando fala-se de obras, eu não posso deixar de falar sobre isso. Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios e diz assim: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que Paulo está dizendo é: existem obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Mas existem também obras de feno, de trigo, de palha. Existem obras que são obras que não passam pelo fogo. E quando eu estou falando de obra, eu não estou falando de obras sociais agora, neste momento. Eu estou falando de obra daquilo que realizamos, ligadas às nossas atitudes. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: quais têm sido as suas obras? Ouro, pratas, pedras ou feno, palha, trigo? Pastor, como explicar isso aqui? O ouro provado no fogo, as pedras também, a prata também. Coloca fogo na palha, coloca fogo no feno, coloca fogo no trigo, logo é consumido pelo fogo. Deixa eu lhe falar uma coisa: isso aqui é totalmente escatológico, mas tem uma explicação para a nossa vida hoje. Quando a Bíblia está se referindo a essas três obras, são essas três obras que ficam: feno, palha e trigo. E existem três obras que sobem: ouro, prata e pedras preciosas. Por isso que pessoas dizem assim: pastor, eu não vou me reconhecer com alguém lá no céu. Vai, nós não vamos ter amnésia. Só que o que vai subir são as nossas obras em ouro, prata e pedras. Por isso não vamos ter a lembrança
de fulano ficou, eu estou triste. Porque lá no céu não haverá tristeza, porque Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e nós estaremos no novo céu e haverá uma nova terra. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe o que significa essas obras que falam de ouro? Essas obras que falam de pedra? Essas obras que falam de prata? Significa a nossa vida. Significa o que estamos fazendo de segunda a segunda, no mundo de futilidades pela internet, onde as pessoas têm baseado a sua vida em coisas fúteis. Irmão, tem coisa que a gente olha e diz: não dá para acreditar que isso aqui está fazendo sucesso. Não dá para acreditar que isso aqui está arrebanhando pessoas, porque são obras de feno, de palha, de trigo. Mas o que significa ouro? O que significa pedras? O que significa prata? Significa coisas espirituais. Deixa eu lhe falar uma coisa: Jesus não vem buscar uma igreja carnal. Jesus não vem buscar uma igreja de placa A ou de placa B. Ele vem buscar os fiéis da terra. Isso significa uma igreja que não se contaminou com as obras dessa terra. Pastor, o que é ouro? Abrir a boca e louvar a Deus, isso é ouro. Pastor, o que é ouro? Dobrar os joelhos e entoar a sua oração a Deus, isso é ouro. Pastor, o que é ouro? Queimar a tua carne e jejuar. Jejum não é para isso que o povo está pregando, não. Jejum é para queimar a carne e me fazer a chegar a Deus. Jejum não é para abrir porta. Jejum não é fazer jejum de chocolate. Jejum é dizer: eu estou aqui, Senhor, contigo, para viver a vida que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero mais contato com o céu. Eu quero mais intimidade com o céu. Chega de obras de feno. Chega de obras de palha. Chega de obras de trigo. Chegou a hora de exalarmos o ouro. Chegou a hora de exalarmos a prata. Chegou a hora de exalarmos as pedras preciosas. E não me importa o que vão falar de nós, as nossas obras serão provadas pelo fogo. Será que você tem? É Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Quantos dias na semana você gasta a sua vida para Ele? Esse seu carrão bem bonitinho que tem aí na porta da igreja, quantas vezes você sai de casa podendo estar na casa do Senhor? Porque você tem um carro, tem acesso para sacrificar mais do teu tempo para Ele. Essa casa bem bonita que você tem, qual foi a vez que você disse: hoje é culto de ação de graça na minha casa? Ouro, prata, pedras. Essa vida que você tem, financeira, abundante, você tem provado para Deus? A única coisa que divide o senhorio de Deus na nossa vida chama-se mamon, dinheiro. Amor ao dinheiro. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando Jesus está aqui na terra, Ele vê que um homem está cheio de posses aqui na terra. Ele observa que ele construiu muitas coisas, e quando Jesus passa, ele não tem tempo para ouvir a Jesus. Jesus olha para aquele homem e diz o nome: louco! Essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem vai ficar reservado? Lutou tanto a vida inteira achando que vai viver igual Matusalém, 100, 200, 300 anos. O que você viver aqui na terra é pouco para a eternidade. Você acha que ter uma vida aqui, porque eu quero morrer com 90 anos, você acha que isso é muito tempo? Pergunta para quem tem 90 hoje, se ele não lembra do dia que ele estava com 15. Isso passa muito rápido, porque essa terra vai passar, passarão os céus, passará a terra, mas o ouro, a prata, as pedras preciosas, a minha palavra não vai passar. Gaste seu tempo com Ele. Gaste seu tempo na presença dEle. Fuja de uma vida vazia e comece a preencher sua vida com aquilo que é ouro, prata, pedras preciosas. Eu conheço as tuas, eu não sei se isso me aperreia ou me abençoa, porque Ele conhece tudo. Sabe aquele modo privado? Esta página não vai lembrar de que você está em privado. Ele conhece. Sabe aquele chip escondido? Ele conhece. Sabe aquele segredo? Ele conhece. Sabe aquilo que está no teu coração que você não falou para ninguém?
Ele conhece. Ele sabe de tudo. Ele contempla tudo. Ele vê todas as coisas. E aí, pastor, e aí que Jesus chega? Escreve ao anjo João, na ilha de Pátimos. Escreve a estrela. As estrelas é o pastor. Eu tenho na minha mão 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus não está ligado a número. Os 7 Espíritos de Deus não está ligado a número, mas a totalidade da presença do Espírito de Deus. Não são 7 Espíritos, é a totalidade. No Espírito dele há tudo. Escute. Escreve aí. Vocês têm nome de que estão vivos. Mas eu vou fazer uma coisa aqui. O quê? Abre as mãos. Não é para você não. Abre as mãos aí. Aí eles abriram. Recebe aqui. Que é isso? O teu atestado de óbito. No nome, vivo. Nas obras, morto. Depare-se com essa realidade. Você está com um atestado de óbito nas mãos. Aí Deus, que vai falar com o anjo da igreja, diz assim: eu tenho uma receita, porque eu vou lhe falar os motivos pelo qual o atestado de óbito está sendo entregue. Mas eu tenho uma receita para aquele que quer permanecer vivo, não cair no mesmo erro. Primeiro, sabe o que foi que fez essa igreja morrer? Não foram vigilantes. O diabo não precisa de uma porta, ele só precisa de uma brecha. É por isso que eu vou falar uma coisa que é tão comum a gente falar. Essa história de tem nada a ver, é normal. A gente tem que ter muito cuidado. Porque para Deus entrar, Ele bate na porta. Se ouvirmos a voz dEle, Ele entra. Se abrirmos olha o protocolo. Se abrirmos a porta, Ele entra. Faz morada. Comunga conosco e nós com Ele. Ceia conosco e nós com Ele. Comunhão. Mas para o diabo entrar, ele não precisa de nada disso. Ele só precisa de uma brecha. Ele só precisa de uma brecha. E existem brechas abertas. Quando você não tem o seu prazer na lei do Senhor, você está causando uma brecha. Quando você permite se viver tudo, não há diferença. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A gente é para ser diferente. É para ser taxado de doido mesmo. Que povo esquisito, é esquisito. Povo que não é daqui, que não veio para ficar. A cidadania e o passaporte já está tirado. Israelita. Por que as pessoas têm que olhar para nós e nós nos enquadrarmos a todo mundo? É para você olhar para uma roupa e dizer: eu não coloco essa, que eu sou crente. Todo mundo vai caminhar de um jeito, mas você não vai caminhar do mesmo jeito que todo mundo, porque isso é brecha. Todo mundo fala tudo, mas você não fala qualquer coisa que você não empresta. A tua boca é a boca que procede bênção, e da boca que procede bênção não procede maldição. Todo mundo faz, mas você não faz. Todo mundo toma, mas você não toma. Isso é igreja, gente. Isso é igreja, isso é ser igreja. Todo mundo é normal. Eu não posso ir ali. Não pode, porque discípulo tem que negar a si mesmo. Discípulo tem que tomar a cruz. Eu não estou pregando uso, eu não estou pregando costume, eu estou pregando santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E santidade é estar separado do mundo, das coisas do mundo. Tua casa é lugar onde o Espírito Santo de Deus habita, e não um depósito para agradar pessoas. Entra aí na minha casa, faz o que quiser, vamos fazer uma festinha. Não, fecha a porta da tua casa. Porque quando Jesus entrou na casa de Jairo, a menina estava morta, mas Jesus não chegou e disse: levanta. Jesus primeiro disse: tira o que não me agrada, tira quem não é amigo, tira quem está te afastando da minha presença, porque vai ter uma cura aqui hoje. Diga para quem está do seu lado: fecha a brecha. Cuida do corpo, irmão. Ei, cuida do corpo, mas com decência.
Toda nudez será castigada, está na Bíblia. Decência, ordem. Sou crente, lavado e remido no sangue. Se com aquela roupa que você vai para academia, alguém olha para você e diz: ei, irmã, tu não é da igreja? Faz uma oração aqui, tu vai se sentir à vontade? Vai? Porque um dia eu fui caminhar. Dos 365 dias, um só, mas eu fui. Mas eu vou, irmão, glória a Jesus. Aí eu fui caminhar. Aí eu tenho uma roupa, né, glória a Jesus. Porque também, glória a Jesus. Deixa pra lá. E eu, uma calça de sarja com um negócio. Sarja, né? Tactel. Sarja é o quê? É outro mistério. Deixa pra lá. Aí eu tava aqui nessa avenida, nessa aqui. Caminhar com a blusa verde limão. Essa calça aí. Tava eu passando, indo pra praia. O Espírito de Deus me disse: entre na igreja, tem uma igreja ali. Quem vai lembrar disso? Tem uma igreja ali, lá no, de frente ali, perto do Contato. Igreja Assembleia de Deus. Entra aí. Quando eu olhei, estava acontecendo um culto. Eu falei: tá, Senhor, é o quê? Ele disse: vai lá para o pastor da igreja e diz a ele assim, 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 assim. Eu entrei e procurei o pastor. Eu disse: queria falar com o pastor. Estava acontecendo o culto. Ele disse: mas o culto está acontecendo. Eu digo: eu queria falar com o pastor. Ele falou: ele está lá na frente, vai lá falar com ele. Imagina eu, de roupa de academia. Quando eu entrei, eu disse: pastor, só vim aqui dizer isso. Eu vi quando as lágrimas daquele homem começaram a cair. Aquele homem me deu um abraço. Eu estava pronto. Porque Jesus disse que vem como ladrão. E vim com um ladrão. Já pensou você num arrebatamento? Está pronta para o arrebatamento subir desse jeitinho? O mundo, tudo que tem no mundo é pra gente, viu? O pessoal do mundo usa de enxerido, mas é tudo nosso. O mundo foi feito para nós aproveitarmos, usarmos, viajarmos, desfrutar. Guarda dinheiro não, gasta, viaja. Deixa de ser pão duro com a tua mulher. Presta teu cartão para tua mulher, diz: minha filha, hoje você está liberada, vá para o shopping. Guardando dinheiro embaixo do colchão, guardando, não tem nem vergonha. A esposa diz: filho, quando ela fala filho, você já tem que se adiantar. Depois você quer vitória e não sabe por quê. Aproveitar, desfrutar daquilo que Deus tem, que é para nós. Foi para nós que o Senhor fez. O Senhor é a terra, o mundo, a plenitude. Mas não perca a sua comunhão. Entenda, a nossa Bíblia não é a rede social. Para de pegar esses vídeos e se contentar, ser viciado em dopamina e se contentar com esses vídeos. Oh, que mensagem não. Desliga isso e abre a Bíblia. Deus quer falar com você, é através da palavra dele. Eu não sou doutrinado por internet, eu não sou doutrinado por pastores que não pastoreiam, por pessoas que estão manchando as vestes da igreja porque fazem coisas erradas. Problema de quem faz errado. Deus está à procura dos fiéis da terra. Eu não vou viver a minha vida que digam os médicos. Não vou viver a minha vida, TDAH, volta para o lugar. Eu não vou viver a minha vida baseado naquilo que eu estou assistindo agora. Que digam os médicos isso. Entrei no consultório de uma médica antiga. Ela falou: não tem como a gente ser médico mais, porque o doutor Google está ensinando as pessoas. E chega um médico e diz: isso pode. O outro diz: isso não pode. Isso mata. Isso aqui dá vida. Isso aqui não. Provaram por muitos anos que não era aquilo, que aquilo era errado. Agora estão provando que é certo. E a gente fica no meio do tiroteio, porque a gente come veneno, ingere veneno, engole veneno, o ar está poluído. E aí, pastor?
Primeiro eu vou falar do lado da comida, glória a Jesus. Não vá atrás de tudo que estão falando. Procure o seu médico e faça. Cada um que diga uma coisa, porque está havendo uma desconstrução. Eu fui ensinado assim, a palavra me ensina assim. Aí vem num vídeo de 40 segundos e desconstrói aquilo que é uma verdade. E aquilo passa a ser doutrina para muita gente. Olha aqui, que estão falando, não é verdade isso aqui? Verdade é a palavra. Lá no livro de João, no Evangelho de João, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E só pode ser liberto se o Filho vos libertar. Aí verdadeiramente sereis livres. Só se o Filho vos libertar. Só se o Filho vos libertar. Só se o Filho vos libertar. Fecha as brechas. Fecha a brecha no falar. Fecha a brecha através da sua boca. Fecha a brecha através dos teus pensamentos. Tu tem mente de Cristo. Fecha a brecha através do teu andar. Fecha a brecha com quem você anda. Você tem um nome que está como sacerdócio, nação santa, povo adquirido, povo eleito. Você não é mais aquele, você não é mais aquela, porque Ele te encontrou. Segunda coisa, Jesus disse: eles estão esquecidos. Eles não se lembram, por isso morreram, do que ouviram e do que receberam. Não adianta receber domingo, quarta, sexta, sábado e não guardar. Permitir que a palavra de Deus seja esquecida. É por isso que quando Jesus ensinou como ler a palavra e meditar nela, Ele falou: tem que ser dia. Tem que ser dia. Me ajuda a igreja, tem que ser dia. Porque de manhã você esqueceu, de noite você já lembra. De noite você lembra. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. Coloca aquele negócio bonito na sala, com a Bíblia aberta no Salmo 91. A Bíblia não é amuleto, não. A Bíblia não tem que estar aberta na sala, a Bíblia tem que estar aberta no nosso coração. Começa a caminhar para o fim. Eles não receberam porque eles são ouvintes, mas não são praticantes. Eles não guardaram porque são ouvintes e não são praticantes. Mas sabe o que eu acho interessante? A igreja estava morta, mas a voz de Deus ainda estava entrando dentro dela. O que é isso, pastor? O amor de Deus. Não se contente pelo fato da voz de Deus estar indo até você. Deus está falando comigo, está tudo bem. Não, a igreja estava morta, Ele estava falando. Ele diz: o último segredo é que eles pecaram. Mas o problema não está no pecado, porque somos falhos. É que eles não se arrependeram. Existe a diferença muito grande do remorso. O remorso é culpa que mata por uma ação errada. Mas arrependimento é um sentimento de profunda tristeza, mas uma tristeza que impulsiona para a reconciliação e mudança de vida. Todo sentimento de culpa não provém de Deus. Pecou, errou, levanta a tua cabeça. Jesus disse: vai. Aquela mulher estava pega em adultério flagrante. Deixa ela, libera ela. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O grande erro das pessoas é achar que o pastor está pregando isso, vivendo uma falsa santidade. Todos nós temos pecados. Está escrito na epístola de João: se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Mas a diferença é que nós não somos mais uma fábrica de pecados. Somos pecadores remidos. Que quando o pecado surge na nossa vida, acende uma luz e diz: não, eu não posso fazer isso. Você até faz, você até erra, mas logo vem uma ação do Espírito Santo em você e diz: eu não posso, não foi para isso que Ele me chamou. Eu não posso viver os prazeres da carne porque eles passam. Eu preciso viver os prazeres de Deus na minha vida. Então não é remorso, é arrependimento. A igreja estava morta, mas a voz de Deus ainda estava lá dentro. E a última parte do texto, a última, Jesus olha no versículo 4 e diz assim: mas aí em Sardes, mas aí em Sardes, mas aí em Sardes, mas aí em Sardes, existem uns poucos
que não contaminaram as suas vestes. Nessa hora eu não quero estar enquadrada num grande número. Eu não quero estar enquadrado em multidão. Bota o texto, põe o texto na tela. Eu não quero estar enquadrado em todo mundo faz. Eu não quero estar enquadrado e não vai fazer quando todo mundo faz. Não vai falar quando todo mundo fala. Não faria se todo mundo faria. E quem disse que eu quero estar incluído com todo mundo? Eu quero estar incluído na voz que diz assim: ainda tem poucos. Ainda tem poucos. Que sejamos esses poucos. Que não estejamos na estatística das pessoas. Que não estejamos nas estatísticas das multidões. Que não estejamos nas estatísticas das pessoas. Por quê? Porque nós precisamos ser esses poucos. Ah, pastor, mas a igreja está lotada. Mas dentro dessa igreja lotada, não estou falando dessa igreja não. Jesus está dizendo, não são todos, são poucos. Mas esses poucos não se contaminaram. Ele está dizendo, no outro grupo, eles também começaram, mas deixaram se contaminar. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel quando entrou na Babilônia, a Babilônia não entrou em Daniel. Daniel quando entrou no mundo, o mundo não entrou em Daniel. Daniel quando entrou na faculdade, a faculdade não entrou em Daniel. Daniel entrou no trabalho novo, o trabalho novo não entrou em Daniel. Quando Daniel pisa os pés, ele disse, eu sou diferente. Não contaminar, ele está dizendo assim, esses aí, existe um grupo dentro de Sardes que fez frio, fez calor, o clima mudou, o vento mudou, mas nada tirou eles da posição que eles estavam em Deus. Isso significa que eles estão sendo firmes. Isso significa que eles estão sendo constantes. Deixa eu lhe falar uma coisa, aguenta a pressão, meu filho. Deixa eu lhe falar uma coisa, renunciar a essa carne aqui dói. Deixa eu lhe falar uma coisa, dizer não ao mundo dói. Dizer não aos prazeres da carne dói. Mas existe algo que é maravilhoso. Jesus chama ao que vence de vencedor. E o seu nome não será tirado. É por isso que eu creio sim, que nome no livro da vida não é permanente, que se não vigiar, tira sim. Está escrito, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio desse jeito. Eu creio que aquele que permanecer até o fim, eu creio que aquele que abrir mão da coroa do mundo vai receber a coroa da vida. Quem aceita Jesus precisa lutar. Quem aceita Jesus precisa perseverar. Quem aceita Jesus precisa estar pronto para andar na contramão desse mundo, porque ao vencedor eu lhe darei o nome. Está pronto para ouvir esse nome? Porque a qualquer momento a trombeta pode tocar, meu filho. E você crê nisso, pastor? E como creio? O sistema do mundo já foi preparado para o anticristo. Hoje o anticristo tem controle de todas as pessoas onde ele quiser. Mateus 24 já se cumpriu. Guerras? Rumores de guerra? Rumor de guerra? Primeira, segunda, terceira guerra mundial. Olha que quando o tempo do fim foi anunciado, foi quando Jesus estava sendo assunto aos céus. Ele disse que era para pregar o evangelho do reino. Não é o evangelho de Cristo, o evangelho do reino chegasse nos lugares. Então tem gente que fica fazendo a conta, como o evangelho de Jesus não chegou aí? Não, mas o do reino já entrou lá. Já não sabiam, lá não sabiam que precisava ter redenção em Cristo, entregando a sua vida para Ele. Agora eles sabem. A palavra está sendo pregada todos os dias. A oportunidade está sendo pregada todos os dias. Esse não é o tipo de pregação que vai abrir uma porta aqui na terra, que vai dar uma chave para você aqui na terra. Não, eu não vim pregar sobre isso não. Eu vim dizer para você que nós precisamos estar prontos. As nossas vestes precisam estar prontas. A nossa vida precisa estar pronta. E ainda que a pregação na nossa vida seja algo que confronte a nossa realidade, nós precisamos ouvir.
E deixa eu lhe dizer uma coisa, ele disse: tem aí poucos que não se contaminaram, esses andarão comigo, porque permaneceram. Deixa eu falar uma coisa, ainda dá tempo de ajustar a rota. Deixa eu falar uma coisa, ainda dá tempo de corrigir o que precisa ser corrigido. Porque Jesus está aqui nesta noite dizendo: eu quero dizer para aqueles que querem, que eu estou disposto a fazer com que vocês entrem também. Porque são dignos, está escrito, porque são dignos, versículo 5, olha o que está escrito no versículo 5, glória a Jesus. O vencedor será vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Deus só pode confessar daquele que não se envergonha, porque está escrito na Bíblia, condicional a confessar é aquele que não se envergonha de mim. Tem vergonha de dizer que é crente? Tem vergonha de no século 21 andar com a Bíblia? Tem vergonha? Cadê tua Bíblia, crente? Cadê tua Bíblia? Cadê tua Bíblia? Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha de levantar a bandeira de Cristo não. Não tenha vergonha, é porque depois eu vou para o encontro social. O encontro social tem que saber que você estava com a Bíblia na mão, estava com a Bíblia no peito, estava com a Bíblia na vida. Que modernismo é esse? Que está entrando em esfriamento total, porque nós mudamos a rota do que Deus falou. Não é para mudar isso aí não, porque eu, o Senhor, Malaquias, escreve aí, eu não mudo, eu sou imutável. E o que era pecado no século passado é pecado nesse século também. O que era errado lá também é errado aqui. As coisas estão se modernizando, mas a palavra de Deus permanece a mesma. A mesma, a mesma, a mesma. O vencedor, eu confessarei, aquele que não se envergonhou de proclamar o nome. É por isso que nós não nos envergonhamos. Você acha que o mundo se envergonha? A gente passa agora uma hora dessa numa rua que tem aqui, a gente tem que pedir com licença, por favor, o povo parar de dançar no meio da rua, porque eles não se envergonham daquilo que eles estão fazendo. Vai uma igreja fazer alguma coisa aqui na frente, vem polícia, vem FBI, vem Scotland Yard, vem tudo na porta da igreja, porque nós estamos falando a verdade, pregando a verdade. Mas eles lá não se envergonham de gritar para o time deles. Eles vão com camisa vestida a caráter. Quanto é a camisa, irmão? Porque eu não vim com a camisa, eu tenho que entrar com a camisa. Quanto é? Mesmo que seja do franelinha, mas tem que entrar. Eles entram, eles gritam. O time dele está correndo para um lado, está correndo para um outro, para ver se 11 homens correndo atrás de uma bola consegue fazer alguma coisa. Mas Jesus foi aquele que desceu. Jesus foi aquele que veio a esta terra. E nós celebramos, sabe por quê? Nós celebramos, sabe por que a igreja celebra? Sabe por que a Reviver em Cristo é barulhenta, é pentecostal? Porque o sacrifício dele não foi em vão. Ele se humilhou até a morte de cruz, para esse povo aqui agora adorar a ele. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Eu vou confessar daquele que não se envergonha. Adore, adore. Eu não tenho vergonha de dar glória, eu não tenho vergonha de dar aleluia, eu não tenho vergonha de professar minha fé, eu não tenho vergonha de dizer que sou crente, eu não tenho vergonha de dizer que sou de Deus. Eu não tenho vergonha, porque Ele me confessará diante do Pai que está lá em cima na eternidade. Vergonhar de um Deus que me guarda, me livra. Que é isso, irmão? Se vergonhar porque no meu trabalho vão falar de mim, que é isso? Pode vir, eu não me envergonho. Quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.